Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior ali a gente aprendeu, aprendeu não, que a gente já sabia, né? A gente realizou a importação de alguns arquivos ali para gerar algumas tabelas que a gente vai utilizar agora na nossa aula, nas nossas próximas aulas, né? Que são sobre relacionamentos. Então, pessoal, antes de entrar em todo o requisito técnico de explicar a questão de relacionamento, para que a gente faz, vamos entender, olhando para duas tabelas que a gente tem na tela aí, de uma forma simples, como a gente talvez consiga identificar valores nas tabelas quando a gente une as mesmas. Então, por exemplo, vamos lá, a gente tem aqui, pegar a gloriosa canetinha, a gente tem aqui uma tabela chamada folha de pagamento. Repare que essa tabela folha de pagamento, ela tem várias colunas. Então, na contagem aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Vamos olhar, essas colunas aqui, em tese, quando a gente olha para elas, a gente não consegue assim ter informações sobre ela. A gente tem dados, a gente não consegue abstrair informações sobre essa tabela. Porque vamos analisar, por exemplo, essa linha aqui, ó, essa linha número, a quinta linha aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem uma informação aqui relacionada a servidor, que é um 5, uma informação relacionada à secretaria, que é um 12, uma informação relacionada à lotação, que é 1988, cargo 143, carga horária 24 e salário 5.460. Se a gente for analisar friamente essa tabela, a única informação que a gente tem aqui realmente importante é a informação salário, que é a única coisa que a gente consegue distinguir aqui e interpretar que isso é um valor financeiro. Agora, as outras informações que a gente tem aqui, a gente não consegue assim ter uma real noção do que elas sejam, porque são simplesmente um número. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem uma tabela aqui, deixa eu apagar essas informações para não fazer confusão. A gente tem uma tabela aqui chamada servidor, ok? Servidor. Agora, hipoteticamente, se eu falasse para vocês que esse ID servidor ele referencia a tabela servidor, ainda continua uma coisa abstrata para a gente. Mas e se eu fizesse isso daqui, ó? Eu vou desenhar para vocês. Eu vou desenhar aqui o número 7, circular o número 7 e circular o número 7 aqui. E se eu fizesse isso daqui, ó, pegasse uma seta e apontasse para esses dois números 7 aqui? Será que no campo da hipótese a gente poderia falar que, bom, muito provavelmente esse número 7 que está aqui, como ele também está aqui, talvez signifique que esse número 7 seja o Abdon Coelho Filho aqui, uma pessoa. Então, no campo da hipótese, a gente fala, opa, bom, baseado nesses desenhos, esses rabiscos que a gente fez aqui, eu posso chegar à conclusão que essa tabela aqui, essa coluna de servidor, ela referencia alguma coisa relacionada a servidor. E como eu disse para vocês que esse 7 aqui é esse 7 aqui, subentende que esse 7 aqui seja relacionado ao Abdon Coelho Filho. Então, a gente pode supor, não vamos entrar no mérito se a gente está certo ou não, a gente pode supor que esse campo salário aqui, ó, o campo salário, esse salário aqui de 9.000, deixa eu pegar a cor aqui que não pegou, esse salário aqui de 9.935, ele pertence ao Abdon Coelho Filho. A gente pode ir nesse campo dessa hipótese.
Então, vamos de novo. Bom, se eu presumidamente, pelo nome da coluna, eu posso hipoteticamente falar que esse 7 é esse 7, e esse 7 aqui é o Abdão Coelho Filho, então eu posso também hipoteticamente falar que esse salário pertence ao Abdão Coelho Filho. Correto? E se eu dissesse para vocês que todas essas hipóteses são verdadeiras? Ok? Então, realmente esse 7 aqui é esse 7 aqui. E se eu sei que esse número 7 está aqui, se eu for na tabela que ela referencia, no caso, tabela servidor, eu consigo saber quem é o 7, ok? Então, a gente também pode, hipoteticamente, falar que, bom, se esse cara aqui é de servidor vem numa tabela chamada servidor, eu posso subentender que também existam tabelas aqui. Uma chamada secretaria, outra tabela chamada lotação, outra tabela chamada cargo, outra tabela chamada carga horária e esses valores que estão aqui, da mesma forma que o 7 representa alguma coisa na tabela servidor, esses valores aqui, eles podem e devem representar algum valor na sua respectiva tabela, ok? Eu posso imaginar isso, certo? E é exatamente isso que acontece. Cada valor que a gente tem aqui numérico, que ao primeiro momento ele não tinha nenhum valor específico para a gente, ele era apenas um número. A partir do momento que a gente liga esses valores às suas tabelas de origem, lá a gente sabe o que significa esse 12. No caso da secretaria, a gente subentende que esse 12 é referente a um número de uma secretaria. Então, olha que coisa interessante, se a gente subentende que isso aqui é referente a alguma secretaria, a gente pode dizer que o Abdon Coelho Filho trabalha ou ele pertence a essa secretaria, secretaria número 26. Ele pertence à lotação 1601. O cargo dele tem o código ou é identificado pelo número 111. E a carga horária dele também é identificada pelo número 24. Ok? Estão acompanhando o raciocínio? Falou, então, se eu conhecer as outras tabelas que guardam esses valores, da mesma forma que eu consegui o nome do colaborador através do seu código, eu consigo as demais informações obtidas através dos seus códigos também. E com isso, eu deixo de ter apenas números da minha tabela e consigo obter uma informação. No caso, uma informação de uma pessoa, de um servidor que trabalha na secretaria, que ele é lotado em uma lotação, que ele tem um cargo e que ele tem determinadas horas semanais. Ok? Bom, se a gente conseguiu acompanhar o raciocínio até aqui, então subtende-se que agora o que a gente vai precisar fazer? Para obter informação, a gente vai deixar de usar uma tabela só, como a gente vinha usando durante o curso, e agora a gente vai precisar utilizar mais tabelas para obter informação. E é aí que entra a questão de relacionamento e junção entre tabelas. Mas isso a gente vai começar a ver na nossa próxima aula, para a gente começar a tentar deglutir toda essa quantidade de informação que foi passada nessa aula, ok, pessoal? Então, se necessário, quem não tem conhecimento sobre relacionamentos, volte à aula, assista a aula novamente, se for necessário, volte à aula e assista a aula novamente, ok, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai entender o que é o relacionamento de fato, quando a gente vai lá para escrever os nossos comandos SQL e como isso tudo funciona, ok? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Até mais.